Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida, a sua casa nesta manhã, dia 22 de julho de 2021. Nós estamos aqui para adorar o Senhor Espírito em verdade e fazer um processo de discipulado aqui. Discipulado é sempre bom, que a gente aprende a caminhar com Cristo, a gente aprende a ter esse momento que nos leva à maturidade espiritual. Sabemos que a palavra de Deus nos ensina que as más amizades corrompem os bons costumes, mas quando nós buscamos aí discipuladores, pessoas que temem a Deus, procuramos estudar a palavra e realmente entender a palavra, nós crescemos aí e passamos a ter atitudes que venham agradar ao Senhor. E hoje eu quero meditar com você nessa manhã, fazer uma bela reflexão, você que está nos acompanhando de casa, do seu trabalho, você está se deslocando aí, está tendo um tempinho para poder nos ouvir. Vamos estar falando lá no livro de 1 Timóteo, do capítulo 1, do versículo 1, até, eu acredito que nós vamos estar lendo aqui, até o versículo 12, tá? Vamos ver aqui. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiramente aqui, nós vemos aqui Paulo falando, que ele é um apóstolo, de onde ele veio, escrevendo a Timóteo, que tem como um verdadeiro filho na fé, onde ele tem um verdadeiro cuidado com esse discípulo, com esse filho, ensinando ali à luz da palavra, ensinando tudo aquilo que ele aprendeu, dando o seu melhor, para que aquele filho cresça de forma segura, madura e não se desvie para nenhum lado. E aí ele vem instruindo logo sobre as falsas doutrinas, o evangelho da graça e o bom combate. Então ele começa aqui também no versículo 13, ele vai dizendo: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina. Então Timóteo ficou ali em Éfeso para continuar discipulando aquilo que ele estava aprendendo com Paulo. Então perceba aí a importância do discipulado, a importância de você se congregar, a importância de você ter um mentor ou uma mentora, alguém que realmente aprendeu o evangelho, vive esse evangelho e procurar seguir as instruções à luz da palavra que esse discipulador e discipuladora está te passando. Às vezes, a gente acha que não é capaz de se tornar um discipulador, mas aqui no texto, nos 3 versículos primeiros, já fica bem claro. Você observa que Paulo discipulava Timóteo para Timóteo discipular os irmãos de Éfeso. Então aqui ele já vai pegando a instrução para fazer realmente conforme ele estava sendo orientado. Então hoje, os pastores nas igrejas, é um tipo de Paulo que vai receber a instrução de Cristo para passar para os seus Timóteos. E você, meu querido, que é um Timóteo na sua igreja, pega a instrução do seu discipulador, discipuladora, para que a sua cidade chamada Éfeso, que seja a sua célula, a sua casa, você consiga repassar essa informação, esse conhecimento verdadeiramente, fidedignamente, conforme está sendo instruído na palavra. No versículo 4 ele diz: nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, a gente sabe que o fim dos mandamentos é viver em amor, porque Deus é amor. E ele fala aqui de um coração puro
E nós sabemos que tem um salmo que diz que os puros de coração verão a Deus. O puro de coração vai ver o Senhor. Os limpos de coração também, lá nos evangelhos fala. De uma boa consciência, a pessoa que tem verdadeiramente uma consciência limpa, ela sabe que não procura prejudicar ninguém, tudo que ela faz ali são coisas honestas, é honesta nos seus negócios, honesta nos seus relacionamentos, não dá aconselhamentos que venham prejudicar, não dá aconselhamentos para que famílias venham viver em pé de guerra ou coisas desse tipo. Quem tem uma consciência limpa sabe que tudo que vai fazer é com o intuito de abençoar e nunca prejudicar ninguém. Então a gente passa a entender coisas mais profundas contidas na palavra. E de uma fé não fingida. A nossa fé é uma fé inabalável no Senhor. A gente não pode dizer que crê com as palavras e as nossas ações demonstrar que não tem verdadeiramente uma fé focada em Cristo, aonde a gente deposita as nossas dificuldades, os nossos problemas aos pés do Senhor e depois está preocupado com o que vai acontecer. Fé inabalável é aquela que você crê e descansa. Do que desviando-se alguns, olha lá, ele vai continuando. Paulo instruindo Timóteo. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. A gente sabe que há pessoas que se desviam e vivem tendo contendas, procurando colocar justificativas. Eu não vou mais para a igreja por causa daquele irmão, eu não gostei daquele sermão, e vive botando defeitos nas pessoas, gerando contendas. E Paulo descreve aqui vãs contendas, e eu coloquei aqui na pesquisa que eu fiz para compartilhar com você hoje, a respeito de vãs contendas. Essa palavra, ela vem é uma combinação de mataios. Olha só, gente. Vaidoso e logos palavra, ou seja, palavra vaidosa. Pessoas que geram vãs contendas são palavras vaidosas, que querem mostrar que é superior aos outros, né? Que é mais bonito, que é mais belo, que faz melhor. Os exaltados serão humilhados. A palavra denota conversa fútil ou inutilidade, vazio, palavras vazias, conversa sem sentido, na nossa linguagem, conversa fiada. Aqui descreve pseudomestres que adoram escutar a si mesmos falando, mas não tem nada de substancial a dizer. Então são pessoas que acham que somente o seu discurso é o melhor, o do outro não presta atenção. O discurso melhor realmente é aquele que está à luz da palavra, aquele que nos encoraja a sair de uma vida de pecado, nos encoraja a viver em santidade. Paulo está instruindo Timóteo nessas palavras para que estude, para instruir a igreja de Éfeso. E como pastor, eu tenho instruído a igreja para que nós venhamos instruir as nossas famílias, as células, os nossos irmãos e irmãs a permanecer fiel na palavra, tendo uma vida íntegra. No versículo 8, ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, olha lá, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, porque o justo, ele não precisa estar recebendo essa repreensão, porque ele busca a justiça, ele busca todos os dias, de forma incansável, praticar a vontade de Deus e fazer o que é reto. E quando está em dúvida sobre o que é certo ou não, ele vai consultar a palavra, vai orar, vai pedir a direção de Deus e não toma nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Presta atenção nas instruções. Eu queria passar essa informação hoje para você. Então, versículo 9, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Olha para quem é feita a lei: para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos,
e irreligiosos, para os parricidas. Quem são os parricidas? São aqueles que mataram seus pais, e matricidas, que mataram suas mães, para os homicidas, que matam pessoas. Então você vê que a lei aqui são para as pessoas que verdadeiramente têm uma vida totalmente distorcida daquilo que a palavra de Deus diz. Então a lei, ela vem para corrigir, ela vem para instruir. Mas nós sabemos que nenhum homem conseguiu viver pela lei, só Jesus. E aí nós estamos no tempo da graça. Então é necessário o arrependimento. E Paulo está ensinando aqui as características dessas pessoas que vivem aqui nesse sentido, porque a lei existe. Para instruir e mostrar o caminho que estão seguindo, que é um caminho totalmente desaprovado por Deus, não é aprovado por Deus, e precisam voltar-se para o Senhor. Para os fornicadores. Quem são os fornicadores? Relação sexual fora do casamento. Cuidado, nós sabemos que esse tipo de ação vai levar você a ter esse pecado aí nas costas, esse pecado que leva também para o lugar que é onde foi preparado para o diabo e seus anjos, para o inferno. Então a gente tem que viver em santidade. Para os sodomitas. Quem são os sodomitas? Faz sexo anal com homem e com mulher. Para o pastor, essa palavra é muito forte. Sodomita. Quem lembra de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, que aqueles homens queriam até ter relação com os anjos que foram ali na casa de Ló. Então perceba que Deus abomina esse tipo de coisa. Para os roubadores de homens. Olha lá, quem rouba pessoas, tráfico também humano, essas coisas aí, tem que ter muito cuidado. Para os mentirosos, para os perjuros. Ou seja, esses perjuros aqui são os que apostatam da sua fé, são os falsários, são os infiéis, aqueles que disseram que aceitaram Jesus, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, uma comunidade de fé, e de repente se afasta, não quer mais saber, fala mal e procura perseguir a igreja. Esses aí são os perjuros. E para os que for contrários à sã doutrina, Paulo está instruindo Timóteo sobre essa característica dessas pessoas, conforme o evangelho da glória do Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então ele vai dizendo aqui que ele é bem-aventurado ao que me foi confiado. Então veja bem, irmãos, nós precisamos ser felizes quando confiamos no Senhor, porque o que vem de Deus edifica. E por fim, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele está dando aqui graças a Deus, porque o Pai o colocou no ministério. Então eu vou ler até o 12. Então perceba aqui que há umas instruções aqui muito interessantes que Paulo dá a Timóteo, que é para o crescimento dele. Então, o que eu tiro aqui para fechar essa ministração hoje para você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo? Você vai à igreja para ser ministrado, para receber instrução, para receber ali uma direção do Senhor naquilo que devemos fazer e que não devemos fazer. Nós vamos à igreja para adorar a Deus, com a nossa adoração física, com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa força, com as nossas ofertas, com nossos dízimos, com todo o nosso ser. Nós vamos ali para adorar a Deus. Nós vamos ali para fazer isso. Nós viemos à casa do Senhor para isso. E quando nós viemos à casa do Senhor, saiba que nós viemos para um verdadeiro banquete. E eu não vou a uma lanchonete, quando eu quero ir a uma lanchonete, a um restaurante ou algo que eu vou degustar de um alimento, eu não chego lá, sento, olho o cardápio e venho embora sem comer. Não,
Eu chego lá, escolho a comida que eu quero comer e absorvo aquilo para mim. Quando a gente vem à igreja, a gente vem a uma padaria, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando nós vemos, nós vamos comer deste pão, que é a palavra, vamos receber a instrução, e isso vai nos alimentar, vai nutrir, vai nos dar as vitaminas necessárias espirituais para continuarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para resistir o dia mal. Então, quando Paulo instrui a Timóteo, você percebe aqui que ele recebe a instrução e ele vai verdadeiramente ensinar e observar essas características aqui que Paulo falou. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está vindo à igreja, não necessariamente você precisa ser um líder de célula, um líder de grupo missionário, societário. Você precisa estar disponível para Deus. E estando disponível para Deus, você é um Timóteo dos nossos dias, aonde você vai receber a instrução da palavra, vai mudar de hábitos, mudar daquilo que te afasta do Senhor, que é uma vida de pecado, uma vida que possa te trazer consequências devastadoras. E aí, fazendo a vontade de Deus, recebendo a instrução, tendo a mentoria, um discipulador como Paulo, que ensinava a Timóteo, você é um Timóteo, você tem o seu Paulo, você tem aquela pessoa que vai te instruir, que é o seu pastor. Então você vai ali toda semana, quando precisar, ligue, mande mensagem, sinal de fumaça, se comunique. E aí eu creio que Deus vai estar verdadeiramente te abençoando. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra veio edificar a sua vida, veio te dar uma nova roupagem. Te motivo, eu te exorto, ou seja, te encorajo a ser fiel dizimista na sua igreja, a ser uma pessoa participativa nas suas ofertas, mas não só isso, ser participativa nos ministérios, dentro das habilidades que você recebeu, seus dons naturais, para receber os dons espirituais que Deus tem. Querida, se alguém chamar a sua atenção para finalizar na igreja, se alguém chegar até você e lhe repreender, tentando lhe corrigir para deixar de ter uma vida errada, alguém que tem mais experiência, não fique chateado, não fique com raiva, pelo contrário, agradeça, porque Deus colocou um Paulo para te instruir, colocou alguém que se importa com você e quer ver você crescer. Isso é o processo de maturidade, isso é o processo de conversão. No começo, a gente pode ficar triste, chateado com uma instrução ou com uma correção, mas aquela correção, a palavra diz, o pai corrige a quem ama, ao filho a quem ama. Então, deixa Deus te usar. Deixa eu orar por você. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo recebam do Senhor agora uma palavra, uma ministração. Recebam do Senhor agora o toque do Espírito Santo, que possam ser curados, que possam receber do Senhor, em nome de Jesus, um abraço do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha dar um dia tremendo, um dia maravilhoso em Tua presença. Que o Senhor perdoe nossos pecados, purifica-nos de todo mal. Que o Senhor providencie o alimento, que em nome de Jesus, que tudo que fizermos, Senhor, seja segundo a Tua vontade. Obrigado, Deus, por essa palavra que veio nos edificar nessa manhã e nos ajuda a crescer cada vez mais na graça, no conhecimento e na intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Te incentivo hoje a ligar para o seu pastor, conversar com ele, pegar a instrução necessária, participar dos cultos semanais, finais de semana. Quando tiver culto na sua igreja, ainda estamos em pandemia, use máscara, vá se vacinar. Se você ainda não se vacinou, saiba que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia de trabalho, e que em nome de Jesus, no próximo culto você esteja na sua igreja disponível para servir ao Senhor e adorar o Senhor em espírito e verdade. Um abraço do pastor Márcio, deixa Deus te usar e fique em paz em nome de Jesus.